vocês entenderam. Eu sou pastor da igreja que está reunida nessa noite. E hoje nós vamos dar início então a uma série de pregações no livro de Jonas. Nós vamos pregar todo o livro de Jonas, todos os capítulos. E a gente está começando um processo de pregar livros inteiros da Bíblia. Não sei há quanto tempo você é cristão, quanto tempo você vai na igreja, mas provavelmente no primeiro ano de convertido fica uma salada de fruta na cabeça da pessoa. É versículo solto, prega João, prega Marcos, prega Lucas, prega Moisés, prega não sei quem e não entende nada. No primeiro ano é normal ninguém entender nada. Não era para ser, mas acaba sendo. Então a gente quer ter essa prática de pregar livros inteiros e dar continuidade no assunto. E hoje, a minha tentativa é pegar o livro de Jonas, começar a ensinar o livro de Jonas e tentar mostrar para vocês aonde o livro de Jonas, aonde essa história se conecta na história da redenção, que é a história que passa por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, apesar de a Bíblia ser uma biblioteca de 66 livros, ela tem uma história, que é a história da redenção desse mundo em que nós vivemos, através de Jesus. Essa é a história da Bíblia. Então hoje nós vamos estudar juntos o livro de Jonas. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas. E que, se possível, você se coloque de pé para a gente ler a palavra de Deus. Vou fazer a leitura de todo o capítulo. Depois a gente vai falar a respeito. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, com D minúsculo. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que foi isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas
e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Pai, nós te pedimos, Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo nesse momento, Deus. Porque sem o Teu Espírito Santo nós não podemos compreender a Sagrada Escritura, Deus. Então nos ajuda, Deus, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração com a Tua palavra, Deus. Confronta aquele que Tu tem que confrontar, Senhor. Conforta também, Senhor, com o Teu Evangelho, Pai. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento. Então olha que interessante, no final dessa série você vai poder dizer que você já leu um livro da Bíblia inteiro. São 4 capítulos, 2 folhas. Então a gente vai pregar esse livro inteiro, o livro de Jonas inteiro. Eu sei que você já ouviu essa história, a história de Jonas, mas muito provavelmente deram a ênfase errada nessa história. Jonas não é, o livro de Jonas não é sobre Jonas. Aliás, Jonas não é o herói dessa história. Jonas é o vilão dessa história, acredite se quiser. Esse livro também não é sobre o grande peixe. Aliás, a Bíblia fala muito pouco sobre esse grande peixe. Fala em 2 versículos apenas e não dá ênfase. O que nos leva a pensar que, por causa da estrutura do texto, não é uma parábola e não é um livro de fantasia. Porque em toda a narrativa fantasiosa é dada uma ênfase, né, nos milagres e nas coisas espetaculares, mas não é o que acontece no livro de Jonas. O livro de Jonas também não é sobre os ninivitas, ou o povo da Síria, que era inimigo do povo de Deus, e que também aparece como personagem, né, coadjuvante dessa história. Esse livro é sobre Deus. Esse livro é sobre Deus, sobre a sua paciência, sobre a sua longanimidade, sobre a sua graça em relação a pecadores, sejam eles religiosos ou não. Então esse livro é sobre Deus, como todos os livros da Bíblia, é sobre Deus, é sobre a soberania de Deus, é sobre quem Deus é. No livro de Jonas nós vamos aprender mais sobre quem Deus é, como Ele age em relação aos pecadores. A gente vai poder, então, tirar alguns enganos da nossa mente. Muitas pessoas que não conhecem ou não têm intimidade com a Bíblia, eles pensam que a Bíblia é dividida em 2 partes. A parte do Velho Testamento, que é um Deus mau, que está pronto para aniquilar todo mundo que atravessa na frente de Deus. E depois começa o 2º capítulo, a segunda temporada dessa série, com Jesus, o Deus bonzinho, que vem para apagar todo o mal que o Deus mau, né, a má imagem de Deus do Velho Testamento. Só que exatamente por isso que nós vamos pregar esse livro todo. Porque Jonas é considerado o evangelho do Velho Testamento. Jonas é considerado o evangelho da graça do Velho Testamento. E mostra justamente o contrário do que eu acabei de falar. Mostra um Deus misericordioso, amoroso, paciente, que vai na direção dos pecadores, inclusive dos próprios inimigos do povo de Deus, que era o povo assírio. Então, só para a gente se organizar o pensamento, na primeira parte dessa mensagem eu vou fazer um contexto histórico, para que a gente possa apresentar os personagens, o pano de fundo dessa história, só para a gente não ficar boiando. Você vai ver que isso vai fazer sentido, vai ajudar você a ler todo o livro e a entender bem a história. E depois eu vou começar a exposição do capítulo. Então, o contexto histórico do livro de Jonas, eu já falei, né, já dei a entender que o livro de Jonas não é uma parábola. Muitas pessoas acham que é uma parábola, mas não é, por causa do grande peixe. Muitas pessoas acham que é uma metáfora, mas não.
O livro de Jonas é um livro histórico. E quem prova, eu vou usar 2 outros textos para provar a historicidade do livro de Jonas. A primeira passagem que fala a respeito do livro de Jonas, do profeta Jonas, está em 2 Reis, no capítulo 14, que vai falar exatamente sobre esse profeta, que existiu na época do rei Jeroboão II. O contexto histórico, então, é o seguinte: depois da morte de Salomão, Israel se dividiu em 2 partes. O reino do sul era o reino de Judá, e o reino do norte era o reino, era a parte ali chamada Israel. No reino do sul foi mantido, então, um rei da linhagem do rei Davi, mas no reino do norte não. A capital do reino do norte era Samaria. Vocês lembram da treta entre os samaritanos e os discípulos de Jesus? Já vou explicar o porquê, isso aí já é de longa data. Então, por que os de Judá não gostavam, tinham esse problema de relacionamento com o pessoal do reino do norte? Porque o reino do norte foi liderado por reis ímpios o tempo todo, até o exílio babilônico. Então, existia esse rei Jeroboão II, é mais ou menos 790 a.C., 792 a.C. Então é muito antigo. Então esse rei Jeroboão II era um rei perverso. Vocês já vão entender por que eu estou falando, por que isso aí tem a ver com salvação, vocês já vão entender. Era um rei perverso. Mas Jonas tinha dado uma profecia a favor desse rei. Tinha dado uma profecia a favor desse rei Jeroboão. Que o rei Jeroboão ia conseguir retomar alguns territórios que ele tinha perdido justamente para os assírios. Ou seja, Jonas era um profeta conhecido no reino do norte, em Israel. Então ele tinha o status de um profeta de Israel que profetizava coisas boas. Então imagina só, ele estava, digamos, por cima da carne seca. Estava bem, tinha moral com todo mundo. Jonas era o cara que talvez gostava de agradar todo mundo. E Jonas era um nacionalista. Todo judeu tinha dentro de si um nacionalismo extremado, porque não compreendeu a ordem de Deus, o chamado de Deus para Israel. Qual era o chamado de Deus para Israel? Qual era o papel? E a gente precisa entender qual é o papel de Israel na história, porque é o mesmo papel do povo de Deus, a igreja hoje, na nova aliança, é o mesmo papel. Era ser representante do único Deus vivo e verdadeiro. Então a nação de Israel tinha esse papel de apresentar para as nações, com as suas leis, com a sua justiça, com o seu caráter, revelar quem era o Deus verdadeiro para todas as nações. Esse era o papel de Israel. Só que era apresentar para as outras nações, não a fim de aniquilar todas as nações, que é o que nós vamos ver hoje, mas a fim de que as nações politeístas que ficavam ao redor de Israel se rendessem ao Deus verdadeiro, conhecessem o Deus verdadeiro e adorassem exclusivamente o único Deus vivo e verdadeiro. É por isso que o primeiro mandamento é: não terá outro Deus além de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei. É por causa disso que esse é o primeiro mandamento. E essa lei, a forma como o judeu cumpria a lei, revelava quem era o Deus verdadeiro para as outras nações. Então, só para a gente entender que o fato de Jonas não querer ir pregar para Nínive tinha um porquê. Talvez na cabeça de Jonas não fazia nenhum sentido, primeiro porque nenhum outro profeta tinha pregado para uma nação vizinha, uma nação que não era a nação de Israel. Jonas foi o único profeta do Velho Testamento que pregou e foi até a nação e pregou para outra nação. Então não fazia sentido na cabeça de um cara que era nacionalista, zelava pelo povo de Israel, era bem quisto na nação de Israel, e até o outro povo, e justamente o povo inimigo de Israel, para anunciar a salvação. Então esse é o contexto histórico, tá? Agora eu queria, pode passar o próximo, só para a gente
Quem era Jonas? Eu dei um apelido para Jonas para o profeta do ranço. Eu sei que essa palavra é muito comum hoje nos nossos dias, né? Fala a verdade aí. Nunca pegou ranço de ninguém? Confessa aí. Agora é o momento de confissão de pecado. De alguém nessa vida você já teve ranço, fala a verdade. Jonas também tinha ranço das duas pessoas. Por que Jonas é o profeta do ranço? Porque ele tinha ranço dos ninivitas a quem ele tinha que anunciar a mensagem de salvação. E Jonas pegou ranço do próprio Deus porque mandou ele para lá. Então Jonas tinha ranço dos ninivitas e tinha ranço também de Deus, que mandou ele entregar essa mensagem contra a vontade dele. Então algumas características de Jonas, vocês desculpem as imagens aí, é que eu gosto de arte, eu gosto de umas coisas estranhas, daí eu pego umas imagens assim, só para ilustrar, para a gente, né? Inclusive, eu peguei uma imagem dos ninivitas, que eram muito cruéis, e a Andressa mandou tirar porque era muito forte, então eu peguei leve. Então quem era Jonas? Era um profeta conhecido no reino de Israel, reino do norte. Ele era o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado aos gentios. Ele era extremamente nacionalista, mais nacionalista do que propriamente profeta, dá para ver pela atitude dele. Ele era um hipócrita, a gente já vai ver isso no texto, essas características, né? Tinha um quê de hipocrisia. Ele era um cara cheio de justiça própria, sabe o cara justiceiro, aquele que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. A gente vai ver isso ao longo do livro. Ele era um cara rebelde, a gente acabou de ler esse relato. E ele faz a vontade de Deus de má vontade. E ele resmunga e reclama contra Deus. Eu não falei que Jonas era o vilão dessa história? Ele não era o herói da história. Então lá na escolinha das crianças, a gente vai precisar conversar com as professorinhas, porque elas estão contando a história tudo errado. A gente precisa contar melhor essa história do livro de Jonas. Então agora eu vou falar quem eram os ninivitas, né? Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio era conhecido pela sua crueldade, requintes de crueldade com os seus inimigos. Então foram eles que inventaram o empalamento, que é, quem tem o estômago fraco, tapa os ouvidos aí, eles botavam uma estaca no ânus do inimigo até sair na boca, e deixavam ele pendurado em praça pública, para exemplo. Essa aí foi a brincadeirinha que os assírios faziam com o povo de Israel, então tem porquê Jonas não gostar dos assírios. Tem porquê. Aí tinha um desenho dessa imagem, eu ia colocar, mas não deixou. Graças a Deus, que Deus me deu uma mulher sábia que estava ali do lado, né? Enquanto eu estava preparando a mensagem, ela não deixou, então amém. Mas se você jogar no Google, você vai ver o que era isso. Se você tem curiosidade, assim, é meio gore, assim, tipo eu. Então eles eram um povo guerreiro, extremamente cruel, e eles eram politeístas, e eles zombavam do Deus de Israel. Eles eram os arqui-inimigos da história do povo de Israel. Esses eram os ninivitas. Agora, diante desse contexto todo de quem eram os ninivitas, se nós fôssemos Jonas, ninguém ia para Nínive. Ninguém ia, não, pode deixar comigo, deixa para mim que eu vou lá pregar para os ninivitas. Olha o que eles iam fazer lá com Jonas. Então, Jonas não queria, é que tem tanto Jonatas na igreja, que quando eu falo Jonas, eu fico com vontade de falar Jonatas, mas é Jonas. Então, ninguém ia querer pregar para os ninivitas, porque Jonas tinha ranço dessa nação, tinha ódio mortal dessa nação, e não queria pregar, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso e ia estender misericórdia. Então, na pior das hipóteses, Jonas ia ser morto e ia ser empalado. Na melhor das hipóteses, que não servia para Jonas ia pregar e todo mundo ia se converter, que foi o que aconteceu, desculpa o spoiler aí do livro.
que foi o que aconteceu. É um livro que tem 2.800 anos, tá? Então não é spoiler isso. Então Jonas pregou, o povo se converteu, e ele não queria que o povo se convertesse, então ele não queria de jeito nenhum. Então agora que eu dei todo esse... ajudou vocês a entender a moral da história, né? Todo esse panorama aí histórico. Então agora eu vou para o texto, a gente vai para o texto, fazer análise do texto. O texto de Jonas é cheio de ironia, é cheio de... tipo uma sátira. Vocês vão ver, eu vou apontar algumas coisas aqui no texto que vai mostrar a ironia que tem no texto de Jonas. Então olha o que aconteceu. Voltamos então para Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive, porque pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Até aí. Olha como é uma ironia. Agora eu vou mostrar um mapa para a gente ver. Jonas saiu daquele ponto e tinha que ir lá para Nínive, lá por dentro da terra, para Nínive. 800 quilômetros. Ele pegou o navio e foi para Tarsis. Tarsis era literalmente no fim do mundo que aquele povo conhecia naquela época. Deus falou para Jonas assim, ó: Jonas, levanta e vai pregar para aquele povo. E esse termo no hebraico, levanta-se, é para ontem, vamos lá, vai, agora, para ontem. Levanta-se e vai pregar aos ninivitas. E aí Jonas prontamente obedeceu, desobedecendo. Ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E aqui está literalmente a distância que ele percorreu e para onde ele queria ir. Mas olha a ironia. Então Jonas pega um navio para Tarsis. Ele faz uma escolha. Vocês podem ver no texto aqui que tem uma série de confirmações do mesmo termo que falou: Jonas desceu para Jope. De Jope ele embarcou do navio, então desceu para o navio, embarcou no navio. Do navio ele desceu para o porão para se esconder. Do porão ele desceu para o fundo do mar, e depois do fundo do mar ele desceu para dentro da barriga do peixe. Foi uma decadência. Isso é o que acontece quando nós voluntariamente desobedecemos a Deus. Esse é o relato de uma pessoa que era um cristão, mas que resolveu, de maneira clara, desobedecer a Deus, fazer o contrário do que Deus tinha falado para ele fazer. Ah, mas isso é muito relativo, como é que a gente aplica isso nos nossos dias? Vamos lá. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. A Bíblia então é a revelação de Deus, é Deus revelando primeiramente quem Ele é, o seu caráter e também o seu propósito, o seu desejo, a sua vontade para o homem, explícita, clara. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui vieram do meio pentecostal, que parece que tinha que ouvir claramente a voz de Deus. Não, aqui está a vontade de Deus, quando Deus falou no meu ouvidinho, no meu coraçãozinho, que a vontade de Deus é essa com clareza. Mas isso é exceção e não regra. A regra, a plena revelação de Deus é a Escritura Sagrada. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Está aqui. Claro, cristalino. Talvez se você é novo na fé, você precisa de algum cristão mais maduro para te ajudar a entender isso. Aí nós já vemos a necessidade do discipulado, já vê a necessidade da leitura da Bíblia, do devocional, do contato diário com a Escritura.
Então, Jonas era essa pessoa, alguém que desobedeceu voluntariamente a Deus. Deus veio a Jonas através da palavra, lembra? A palavra do Senhor veio a Jonas. Então, quando a gente abre aqui a Escritura e a gente prega o Evangelho, e a palavra de Deus veio a Johnny, e a palavra de Deus veio a Fagner, e a palavra de Deus veio a Rodrigo. Quando a gente se reúne como povo de Deus para ouvir o Evangelho, é a palavra de Deus, a vontade de Deus sendo expressa para a sua e para a minha vida. Mas o livro de Jonas apresenta algo que é muito interessante e que é uma tensão teológica entre a soberania e o governo de Deus sobre todas as coisas e a responsabilidade humana. Então não é 100%, né? Deus é completamente soberano sobre tudo, mas o homem também é completamente responsável pelas suas atitudes. E essa tensão é muito clara no livro de Jonas. Quem nunca se deparou com essa tensão? Quem nunca foi encurralado, vamos dizer assim, pela palavra de Deus, ou leu algum texto sobre perdão, sobre graça, sobre vencer o mal com o bem, sobre amar as pessoas, mesmo os diferentes. Nós vivemos numa geração que adora ser diferente, mas que não suporta o diferente. É ou não é verdade? Ah não, quero ser diferente. Olha quem falando aí, o cara todo tatuado. Quero ser diferente. Mas eu consigo amar o seu Jorge, que é completamente... Não tem nenhum risquinho, seu Jorge. Nem cabelo nem barba, é totalmente diferente de mim. Não tem uma tatuagem, não tem nem cabelo nem barba. E eu consigo amar o senhor, ir lá na sua casa, nós dividimos uma refeição juntos. Por quê? Por causa do Evangelho. Só o Evangelho proporciona isso. Só o Evangelho possibilita pessoas diferentes, de faixas etárias diferentes, se amarem e conviverem harmoniosamente. Uma das marcas da Igreja de Cristo é o amor. É o amor. Não adianta ser reformado, não adianta ter boa doutrina, não adianta nada se não tiver amor. O Mark Dever escreveu lá suas 9 marcas. E eu acrescentaria a 10ª marca, que é o amor cristão. Essa marca é a que complementa, que guarda todas as outras. Essa é a verdadeira marca do cristão. E essa é a marca que faltava em Jonas. Um religioso, um profeta. Quando a Bíblia ela apresenta esses arquétipos, quando a Bíblia apresenta essas figuras, quem é que aqui nunca se identificou com Pedro? Meio assim, pegar na espada, arrancar a orelha. Pô, só eu? Só eu me identifico com Pedro. Ou algum outro problemático, assim, tipo Moisés da vida. Eu adoro os personagens problemáticos da Bíblia porque tem esperança para mim, entendeu? Pô, se Moisés, se Jonas teve ministério, acho que tem solução para mim ainda. Tem solução para você também. E é sobre isso que esse livro fala. Sobre o amor de Deus que nós cantamos. Sobre a graça de Deus que nós cantamos. Tanto para religiosos, tanto para pessoas que, como Jonas, a gente vai ver logo a seguir, professam a fé no Deus verdadeiro, mas não vivem de acordo com a fé no Deus verdadeiro. Professam a fé no Deus da graça e do amor, mas não vivem de acordo com a graça e o amor de Deus. É difícil. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos diferentes entre si. Nem gêmeos univitelinos têm a mesma impressão digital. Todos nós somos seres humanos distintos uns dos outros. Uns até com cabelo colorido, uns com barba, uns sem barba.
Nós somos completamente diferentes uns dos outros. Mas tem uma coisa que nos iguala. É o pecado. Todos nós somos profundamente pecadores. O pecado nos iguala. Nisso não há diferença em ninguém aqui dentro. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é o que diz lá em Romanos. Todos nós somos pecadores. Então, todos nós somos pecadores, e isso não é uma sentença negativa. Tipo, ferrou, agora já era. Não. Todos nós somos pecadores e somos necessitados da graça de Deus. E olha a boa notícia do Evangelho. A graça de Deus está disponível hoje, agora e sempre para mim e para você. Essa é a mensagem do livro de Jonas. Vamos em frente. Jonas então levantou e foi para o barco, desobedeceu voluntariamente a Deus. Mas o Senhor lançou um forte vento e uma tempestade sobre o barco. Mas cadê o tal do livre-arbítrio? Onde é que foi parar o livre-arbítrio? Quero saber. Desse livro aqui, pelo menos escapou o livre-arbítrio. Né? Se Deus respeitasse o livre-arbítrio de Jonas, Jonas estava em Tarsis tomando água de coco e na praia. Não era a cidade litorânea da Espanha? Mas Deus graciosamente não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Esse também é um tema polêmico da Bíblia e que muitas vezes nos ensinaram errado ao longo da nossa caminhada cristã. Deus graciosamente então interferiu no livre-arbítrio de Jonas, vamos colocar dessa maneira, interviu, não para aniquilar Jonas, mas para salvar Jonas dele mesmo. É isso que a graça de Deus faz com a gente. Se a graça de Deus não vem a nós, se a graça de Deus não nos constrange do nosso pecado e nos resgata e nos traz de volta para a presença de Deus, todos nós estaríamos condenados. Todos nós estaríamos voluntariamente indo para longe de Deus, como Jonas. Então Jonas, quando eu falo aqui sobre Jonas, eu queria que você pegasse esse arquétipo, essa figura de Jonas, e você pensasse em si mesmo. Porque nós somos iguaizinhos a Jonas. Essa é a verdade. Eu pintei aqui um quadro até meio macabro, sei lá, do Jonas, né? Pintei um quadro meio pavoroso de Jonas. Mas eu e você temos muito em comum com Jonas. Nós não somos diferentes de Jonas. Não somos. Mas Deus age comigo e com você da mesma maneira que agiu com Jonas. Graciosamente, vencendo a resistência do nosso coração, nos trazendo para perto dele. E isso não porque ele é um tirano, não porque ele quer o seu mal, mas porque ele quer o seu bem. Ele faz isso por causa do seu furioso amor, que nós acabamos de cantar. Nós cantamos aqui que ele vai e busca aquela uma que se perdeu. Mas quando isso acontece com a gente, nós ficamos bravos que nem Jonas. Quando a nossa vontade é contrariada, quando as nossas expectativas não são supridas, não são cumpridas. Talvez você que está aqui já fez uma oração do tipo: se Deus não me atender essa oração, eu nunca mais boto meu pé na igreja. Talvez alguém já fez essa oração aqui. Eu já fiz. Estou confessando. Estou confessando para que você possa se identificar, você não achar que é o único pecador do recinto. Como eu falei, o pecado nos iguala. Nós temos muito em comum com Jonas. Então olha a ironia. Primeira ironia, Deus fala, levanta-se e vai para Nínive. A ironia, Jonas levanta e vai para Tarsis. Entendeu? Levanta e vai para Nínive. Levanta e vai para Tarsis. Era para ser engraçado. Segunda ironia. Provavelmente os donos daquela embarcação que Jonas embarcou eram fenícios, eles que dominavam o mar naquela época, que tinham as embarcações. Eles também eram um povo pagão, que acreditavam em diversos deuses, inclusive o deus do mar. Então, quando a gente leu aqui, clama o teu Deus com D minúsculo, dá para a gente entender que o fenício está dizendo assim para Jonas:
Eu não sei de que povo que tu é, de que religião que tu é, se tu é do Batuque, se tu é do Espírita, eu só sei que é o seguinte, se tu não começar a rezar, a orar, fazer qualquer coisa aí, vai todo mundo afundar, velho, começa a clamar aí. Imagina só, talvez lá no teu trabalho, tu já ouviu essa frase assim, ó, esse julgamento assim, de alguém que não é cristão. Mas não era crente? Mas não era de Jesus? Não é na igreja? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Um cara fenício, né, que adorava outros deuses, está chamando um profeta do Deus vivo, do Senhor dos céus e da terra para clamar. E o cara está dormindo, o cara está escondido. Está escondido por quê? Porque ele está voluntariamente pecando contra o Senhor. Muitas vezes essa é a nossa postura. Você sabe que uma pessoa, ela está com problemas com Deus quando ela se afasta da comunhão, quando ela se afasta das pessoas, quando ela se afasta do culto. Quando a gente quer fugir de Deus, quando a gente quer fazer aquilo que é desagradável a Deus, sempre tem alguém com um barco pronto para a gente embarcar. Essa é a verdade. Talvez todos aqui já passaram por essa situação. Aquele dia que tu não estava bem, aquele dia que tu estava com questões na tua fé. Com certeza o diabo estava com o barco prontinho para te levar para longe de Deus. Mas que bom que Deus também te trouxe até aqui nessa noite, para mais uma vez lembrar do Evangelho, para mais uma vez lembrar da graça de Deus e da soberania desse Deus. Levanta-te e clama ao teu Deus. E olha só como Deus vai... Olha a ironia. Deus não podia ter impedido Jonas logo na saída? Ops, onde é que está indo? Poderia. Né? Mas Deus tem um quesinho de ironia, né? Deus deixou Jonas entrar no barquinho, se afastar um pouquinho da costa e começou a sacudir o mar. Dá um sustinho. Olha que para um marinheiro se assustar com uma tempestade, tem que ser uma tempestade bem forte. Bem forte. Eles estavam acostumados a cruzar todo aquele mar. Não era a primeira tempestade que eles tinham enfrentado. E olha só, mais uma vez, Deus indo atrás de Jonas. Jonas estava lá, bico calado. E eu acho interessante que Jonas fica calado o tempo todo, né? Ele sabe o que está acontecendo, vai afundar o barco, ele está lá, ó. Que nem dizia o pessoal lá da sexta série, mocosado. Lá no fundo do barco. É ou não é? Estava lá, mocosado no fundo do barco. E aí o que acontece? Os caras estavam desesperados, começaram a fazer um sorteio. Quando fala aqui que a Bíblia fala sobre lançar sorte, é um sorteio. Não é um sorteio que nem a gente faz, mas é parecido com o que a gente faz. E a sorte caiu sobre Jonas, que na verdade o azar era por causa dele. Ironia. Viu como o livro é irônico? Uma leitura um pouco mais atenta, dá até para rir. Olha só o que aconteceu. Então lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Olha que coincidência, né? Logo sobre Jonas, né? Geralmente essas embarcações tinham até 200 tripulantes, 250 tripulantes. Então era um sorteio de 200 a 250 números, se o barco tivesse cheio. E, plim, caiu sobre Jonas a sorte. Que ironia, né? Ironia do destino. Então Deus... Mais uma vez está dizendo para Jonas, ó, te liga. Então olha só, daí os fenícios então começaram a apertar Jonas, tá aí, meu, de onde é que tu vem? Para onde é que tu vai? Qual é que é a tua? Foi isso que eles falaram aqui, né? Da onde tu vem, tu é de que nacionalidade? E aí, como é que é? Desembucha? Fala aí, qual é o teu problema? Olha a resposta, vê se não é a típica resposta de um religioso. Pois eu sou hebreu e temo ao Senhor, teme, o Deus do céu, do mar
e da terra. Olha a ironia mais uma vez. Não é irônico? Pô, desculpe o linguajar, mas Jonas era muito idiota. Porque ele sabia que Deus era o Deus do céu, da terra e do mar, e o cara pegou um barco para ir lá para longe de Deus. O que tu acha que ia acontecer? Uma tempestade, óbvio. Mas isso aqui é só para ver, só para mostrar que não necessariamente a pessoa que tem uma profissão de fé na ponta dos lábios é de fato cristã. Olhem bem, nem toda pessoa que tem uma profissão de fé sabe o catecismo de Westminster na ponta da língua, sabe os cânones de Dort na ponta da língua, sabe tudo. É até calvinista o cara, só não é crente. Era o caso de Jonas. Jonas era esse cara. Tinha profissão de fé na ponta da língua. Sou hebreu, profeta do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu temo ao Senhor. Teme nada. Se temesse, não tinha fugido. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram: o que você fez? E aí ele conta que ele está fugindo de Deus. Disseram isso porque a tempestade estava apertando. Versículo 11, versículo 12. Perguntaram para Jonas o que tinha que fazer. Jonas falou: tem que me jogar no mar. Aqui existem algumas interpretações a respeito desse texto. Você parou para pensar que mesmo com todas as evidências, Jonas ainda não tinha se arrependido? Ele desobedeceu a Deus, Deus foi atrás dele literalmente. Uma tempestade gigante, estava todo mundo para morrer, e Jonas falou assim, ó: pode me jogar no mar porque eu prefiro morrer do que dar o braço a torcer. Você conhece alguém assim? Que prefere morrer do que dar o braço a torcer, inclusive para Deus? Quando a gente anuncia o evangelho para algumas pessoas lá fora, essa é a resposta delas também. Um amigo meu, da velha guarda, dos tempos que eu não era do povo de Israel, que eu era ninivita, pegou? Me chamou na casa dele e falou assim: como é que eu paro de cheirar cocaína? Porque tu conseguiu, eu não consigo. Qual foi a resposta que tu acha que eu dei para ele? Jesus! Só tem uma resposta verdadeira. Esse é o motivo pelo qual a graça de Deus me alcançou. E eu fui salvo. Eu dei o braço a torcer para Deus. Deus venceu a dureza do meu coração e me trouxe para perto dele. Foi isso que aconteceu. E eu falei para ele: se tu quiser, eu te levo para perto desse Deus, eu te apresento esse evangelho. Sabe o que ele falou para mim? Eu prefiro morrer do que virar crente. Prefiro morrer do que virar crente. É assim. As pessoas lá fora aceitam qualquer solução, desde que não seja virar crente. Você já passou por alguma experiência parecida? Se identifica? Mas só existe uma solução para o problema do pecado, para a dureza do coração do homem, para a situação decadente do homem. Só existe uma solução, só existe um antídoto. O antídoto é o evangelho. É por isso que esse livro não é sobre um profeta do Velho Testamento ou de um Deus furioso do Velho Testamento. Esse livro aponta diretamente para o evangelho. Aqui nós pregamos o evangelho, semana após semana, livro por livro, versículo por versículo, sempre apontando para a redenção por meio de Jesus. Não tem como pregar outra coisa. A Bíblia só tem uma mensagem, é a mensagem do evangelho. Para crente, para religioso, para nacionalista, para quem vota na esquerda, na direita, para quem é tatuado, para quem não é, para quem é underground, para quem é funkeiro, para quem é qualquer coisa. Isso
Esse é o único antídoto. O antídoto é o Evangelho. Amém. Eu queria trabalhar um ponto que eu acho muito importante com vocês, a respeito da entrada de Jonas no barco e o fato dos marinheiros terem que jogar ele para fora. Nós estamos prestes a ter o nosso curso de novos membros. E uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos tempos é que a gente precisa cuidar quem é que vai entrar no barco. Porque se bota alguém que é inimigo de Deus, a tempestade vem. Captou? Capite? Então a gente precisa ter cuidado. É por isso que a gente faz curso de novos membros. É por isso que para essa igreja, ser membro de uma igreja envolve a vida integralmente. Envolve o seu relacionamento com Deus, porque o seu relacionamento com Deus afeta quem está no barco. Afeta todos os irmãos da igreja. Assim como se você estiver passando por uma luta que não é por causa do pecado, porque também existem lutas que não são por causa do pecado, não é esse tipo de teologia que eu estou fazendo. Nós estaremos junto com você. Na hora que um familiar seu ficar doente, nós estaremos lá. A hora que faltar comida, Deus não vai deixar faltar comida por causa da igreja, por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo que se move sobre a terra. E ser membro de uma igreja é estar disposto a fazer esse tipo de atitude. Então, ser membro de uma igreja é importante para nós. Envolve a vida inteira. E o que acontece quando isso já aconteceu em várias igrejas, em vários tempos, inclusive na Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 5, o lance da disciplina na igreja. Jonas sabia o que tinha que fazer. O errado sou eu, me joga para fora. O errado sou eu, me joga para fora. O que é isso senão um claro tema de disciplina na igreja? Disciplina. E olha que interessante, esse é um ponto importante. Muitas vezes se foi aplicado disciplina na igreja a fim de julgar e de destruir a reputação e destruir a vida da pessoa. Não com o intuito de restaurar essa pessoa à presença de Deus. Não é o que acontece com Jonas. Jonas é jogado para fora do barco e imediatamente Deus providencia um peixe para que ele não morra no mar. Deus preserva e usa a disciplina não para que a pessoa morra, mas para que a pessoa se arrependa dos seus pecados e seja restaurada ao plano de Deus. Isso é disciplina na igreja. Então Jonas falou que era hebreu, profeta, e inicialmente os marinheiros não quiseram jogar Jonas. Começaram a se esforçar e a remar com força em direção à costa. Olha que interessante. Os fenícios, que eram os donos do barco, eram mais tementes a Deus do que Jonas. Porque eles sabiam que se de fato era o Deus daquele cara que estava no barco, que estava fazendo toda aquela tempestade, se nós matar esse cara, esse Deus vai ficar bravo com a gente. Então vamos remar, gurizada. Pega no remo e vamos lá. Porque Deus me livre de tretar com esse Deus aí. E eles tentaram. Mas aí vem uma nova lição para nós. Não adianta fazer queda de braço com Deus. Não adianta. Não adianta fazer queda de braço com Deus. Deus é soberano. Deus é todo poderoso. O Salmo diz: o trono de Deus é no céu e Ele faz tudo o que lhe apraz. Deus é soberano. Talvez você veio até aqui nessa noite hoje sem saber que Deus é soberano. Sem saber quem era o Deus que você estava vindo cultuar nessa noite.
mas através da palavra de Deus, quantas coisas você conheceu a respeito desse Deus? Então o que acontece? Até de má vontade, até pregando o evangelho de maneira errada, Deus usou essa situação para converter o coração dos caras que estavam no barco. Porque aqui diz, versículo 13, 14. Então os caras do barco, os fenícios, clamaram ao Senhor com S maiúsculo, que é a palavra Yahvé, ao Deus verdadeiro. Ou seja, eles já estavam... E aqui a gente não sabe, tá? Se eles abandonaram os outros deuses e ficaram só com o Deus verdadeiro, ou se eles clamaram naquele momento ao Deus verdadeiro. Queremos crer que eles foram salvos. A Bíblia não diz, aliás, o livro de Jonas não tem uma conclusão. Ele simplesmente apresenta uma pergunta para nós, para que a gente continue lendo a Bíblia e chegue no Apocalipse. Então eles rogaram a Deus, rogaram ao Senhor, apresentaram sacrifícios ao Senhor, oraram a Deus, e olha a declaração: porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor então ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Para a gente encerrar, o livro de Jonas aponta diretamente para Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o profeta. Jesus é o representante de Deus, perfeito. A imagem visível do Deus invisível. A minha paráfrase para esse versículo é: Jesus é Deus em 3D. É o Deus palpável, o Deus encarnado. Ele é o representante visível. Ele veio fazer o que Jonas não fez. Representar a Deus. Falar da graça e da misericórdia de Deus até para os povos que não conheciam a Deus. Então, quando falarem para você que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, meticuloso, maniático, que se irrita facilmente e destrói as pessoas, você vai dizer: não, esse não é o Deus do Velho Testamento. Abre lá em Jonas, capítulo 1. Eu te mostro que Deus é um Deus gracioso, misericordioso. De Gênesis a Apocalipse. E mais uma vez, nós saímos da nossa casa hoje para vir até aqui e ouvir o Evangelho de Deus, ouvir a respeito desse Deus que é paciente, que é amoroso, que é misericordioso. E Ele o foi com todos nós que estamos aqui. Talvez você ainda não é do povo de Deus. Eu não sei qual é a sua condição. Não conheço todas as pessoas que estão aqui. Talvez você ainda não se rendeu ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. E a graça de Deus então chega até você nessa noite, se apresentando quem é o Deus dos cristãos, como Ele age em relação aos pecadores. O Evangelho está sendo pregado com clareza, com fidelidade, na dependência do poder do Espírito Santo, para que haja salvação nessa noite aqui. Até para aqueles que são religiosos, que estão fugindo de Deus. Talvez a sua situação seja essa. Talvez você não é um fenício, não é alguém que ainda não se rendeu para Deus. Talvez você seja um cristão, como eu falei, que tem uma profissão nos lábios, sabe todos os livros da Bíblia, sabe cantar as musiquinhas de Jesus, mas o seu coração ainda está endurecido para o Evangelho.
O seu coração ainda está fugindo de Deus. Talvez o seu caso seja esse. E Deus, sabiamente, escolheu essa noite, te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem. Não é por acaso. Assim como na vida de Jonas nada foi por acaso, na sua vida, na minha vida, nada é por acaso. Tudo está debaixo do governo e do controle de Deus. Inclusive essa noite. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E reconhecemos que nós somos pecadores, totalmente dependentes de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós somos como Jonas, Senhor. Coração endurecido para a Tua vontade, Deus. No fundo do nosso coração, nosso desejo é que Tu seja nosso servo, Deus, e que nós sejamos Deus. Esse é o pecado que nos acompanha desde o Éden. Mas a nossa oração, Senhor, é salva-nos de nós mesmos, Senhor. Pela Tua graça. Se necessário, contra a nossa vontade, Senhor, nos salva de nós mesmos, por favor. Vence, Senhor, toda a resistência espiritual nos corações, para que nós possamos, Senhor, ser reestabelecidos no Teu propósito, no Teu plano, Deus. Ser reestabelecidos, Senhor, na Tua aliança. Estar de volta, Senhor, no caminho da graça, em direção à redenção, em direção à eternidade, Pai. Nos ajuda, Te compadece de nós, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Se você é como Jonas e como eu, você pode dizer amém? Amém? Amém. Ufa. Essa é só a primeira mensagem da nossa série. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Deus tenha te tirado da zona de conforto, te desafiado a ser um cristão diferente. Porque no culto, esse é o intuito. Nós viemos do mundo, cheio de culturas, de maus hábitos, de pecado. Nós viemos até a presença de Deus. E Ele fala graciosamente a nós mais uma vez. Como eu falei, Jonas é o evangelho da segunda chance. Deus está nos dando uma segunda chance nessa noite, de nós sairmos daqui e cumprirmos o propósito dele, que é sermos a imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Assim nós encontraremos alegria, paz, todas as benesses, as dádivas de Deus, nós encontraremos, quando nós nos rendermos a Ele, nos deleitarmos nele. Amém?